Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos voltar às nossas tradicionais aulas utilizando slides para melhor compreendermos e contextualizarmos as temáticas. Antes disso, porém, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, certo? Nosso tema de hoje é sobre o Império Turco-Otomano e também a história da América colonial, especialmente a América Hispânica. Nessa imagem aqui nós temos a região, a localização do Império Turco-Otomano, que tomou Constantinopla em 1453. E aí nós temos a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o fim do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Lembrem que os sábios bizantinos nessa ocasião fugiram de Constantinopla e foram para as cidades da Península Itálica, sendo um dos motivos do pioneirismo, da primazia dessas cidades no movimento da Renascença. É aqui a localização e o processo de expansão que vai se dar até o século XVII. Observem o mapa, Planalto da Anatólia, depois região balcânica, Egito e norte da África. É o auge da expansão, que vai até o século XVII. No século XVIII e XIX nós temos uma estagnação até que pós Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1922, nós temos a transformação do Império Turco-Otomano em Turquia, onde hoje nós temos, onde hoje ainda há essa presença. Vale destacar então que o Império Otomano surgiu em 1453, com a queda de Constantinopla, e vai até 1922. Um período de expansão do século XVI e XVII, há uma estagnação no XVIII e XIX para seu desaparecimento a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. As origens, o Planalto da Anatólia, na atual Turquia, certo? E também nós temos uma estagnação dessa expansão em direção ao Ocidente, à Europa Central, no Cerco de Viena em 1529. Eles são socialmente muito rígidos, militarizados, o alto clero islâmico, ou seja, tu tens um fundamentalismo ali muito presente entre os otomanos, que são contidos definitivamente no Ocidente através da Batalha de Lepanto em 1571, uma das grandes batalhas navais, enfim. Passando pela estagnação do século XVIII e XIX. No século XIX, tu já tens uma instabilidade política e no início do século XX, tu tens um grande apelido do Império Turco-Otomano, o Grande Doente. Vale destacar que no contexto da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano apoiou a Tríplice Aliança, formada basicamente, capitaneada pela Alemanha, o Segundo Reich alemão, além do Império Austro-Húngaro. A Itália modifica de lado, troca de lado através do Tratado de Londres de 1915. E há uma disputa importante envolvendo o território e regiões do Império Turco-Otomano nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, principalmente entre a Alemanha e a Rússia. Vamos continuar aqui, já chegaremos no século XX. Observem aqui, nós temos a ameaça à Europa Ocidental, o Cerco de Viena, que é a contenção ali dessa América, na Europa Central, em 1529. Depois nós temos essa expansão atingindo o século XVII, região balcânica, norte da África e Egito, certo? E aqui tu tens alguns limitadores dessa expansão e essa estagnação. Especialmente dois motivos eu apontaria aqui.
A ausência de um setor social, uma classe social mais dinâmica, mais ligados ao comércio, às atividades mercantis. O que seria na Europa Ocidental a burguesia? Nós não tínhamos uma classe social atuante dentro do Império Otomano. Tu tens o alto clero islâmico, uma sociedade militarizada, é verdade. E o avanço tecnológico também tem as suas limitações. Observem ali, ó, Estado militarizado, alto clero islâmico, camponeses e trabalhadores escravizados, ou seja, tu não tem um setor intermediário que, de certa forma, dinamizasse essa economia, né? A ausência de um grupo social economicamente dinâmico, estagnação tecnológica a partir do século XVI, enfraquecimento do islamismo no Ocidente, e aí nós temos no século XVI mesmo, mas eles se concentram nessas regiões. Planalto da Anatólia, região balcânica, norte da África, Egito, nordeste da África, certo? E aí nós temos no século XX o grande doente, disputado principalmente pela Alemanha e pela Rússia. Nós já tínhamos, na realidade, uma instabilidade política no século XIX, que se acentua no século XX, é bem verdade. Certo? Observem ali, por gentileza. Instabilidade política no século XIX, rebelião depõe o sultão Abdul Hamid II, investidas imperialistas dos europeus, guerras balcânicas de 1912 e 1913, e aí nós temos o estopim da Primeira Guerra Mundial na região balcânica. Qual é a importância da região balcânica? Ela se localiza no sul da Europa. E é para lá que o imperialismo russo volta os seus olhos. No norte da Rússia, no inverno, os portos ficam congelados. Então, o governo do czar Nicolau II desenvolve a teoria dos portos de água quente, para escoar a pouca industrialização que tem em direção ao sul. E é justamente na região balcânica que a Rússia vai apoiar a formação da Grande Sérvia. É o braço aliado do pan-eslavismo russo. Para pôr em prática essa teoria dos portos de água quente e conseguir escoar a produção em direção ao sul, os russos precisam controlar o Estreito de Bósforo e Dardanelos, que pertence ao Império Turco Otomano. Do outro lado, a Alemanha desenvolve desde o início do século XX um projeto de construção de uma ferrovia ligando Berlim a Bagdá, atual Iraque. Petróleo. A segunda revolução industrial, que vai gerar essa corrida imperialista e, consequentemente, a Primeira Guerra Mundial, é uma revolução industrial do petróleo, da eletricidade. Então, os alemães projetam construir uma estrada ligando Berlim a Bagdá, uma estrada de ferro. E aí tu tens toda uma disputa envolvendo o Império Turco Otomano, que se posiciona na Primeira Guerra ao lado da Alemanha. Ao lado da Alemanha. Observem aqui o grande doente, o Império Turco Otomano na Primeira Guerra Mundial, que é o que culmina com com seu desaparecimento. Participou ao lado da Alemanha, Tríplice Aliança. Disputa entre Alemanha e Rússia. Projeto alemão, que nós comentamos, Ferrovia Berlim-Bagdá. Projeto dos portos de água quente, o expansionismo russo. Tratados de Sykes-Picot. Sykes é o embaixador, o diplomata britânico, e Picot é o diplomata francês. Eles estão partilhando a região do Oriente Médio e do Império Turco Otomano, que faz parte dessa grande região. Isso é 1916. É a divisão da Síria, da Palestina, pelos governos ingleses e franceses. Tratados de Sykes-Picot, 1916.
até que o Tratado de Sèvres, em 1922, tu tens o fim do Império Turco-Otomano e o aparecimento da Turquia. Certo? Observem ali, ó. Formação da Turquia, uma república, Mustafa Kemal. E aí nós temos o fim do Império Turco-Otomano. Vale destacar que, de um momento de expansão no século XVI e XVII, nós temos uma estagnação e, principalmente, relacionado à desintegração, ao desaparecimento, à participação do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial e o apoio destes à Alemanha. Aqui nós temos a história da América. Mais precisamente, a chegada dos primeiros povoamentos. E aqui nós temos 3 teorias. A mais difundida no mundo acadêmico é a teoria Clovis, através do Estreito de Bering. Pela teoria Clovis, que utilizou o Estreito de Bering, nós temos um povoamento da América do Norte em direção ao sul. Certo? Qual é o empecilho, qual é o problema, quais são as contradições? Existem vestígios arqueológicos no sul que datam um período anterior à teoria Clovis. E aí nós temos mais 2 teorias que embasam esses sítios arqueológicos no sul. Da Polinésia e da Austrália. Certo? Nós temos grandes sítios arqueológicos no Chile, na Argentina, no Brasil, que datam períodos anteriores à teoria Clovis, que é, volto a repetir, a mais difundida na academia. Observem aqui a teoria Clovis. As descobertas do Novo México levaram à elaboração de uma das principais teorias sobre a chegada do homem à América, a teoria Clovis. Segundo essa teoria, o homem teria chegado à América entre 15 e 12 mil anos atrás, vindo da Ásia, através do Estreito de Bering. Posteriormente, teria se radiado por toda a América do Norte e Central, até atingir a América do Sul por volta de 11 mil anos atrás. 11 mil anos atrás. E aí nós temos, por exemplo, esses sítios arqueológicos no Brasil. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí. Nete Guidon, por exemplo, é uma grande arqueóloga que pesquisa no norte do país. Tu tens os sambaquis do Rio de Janeiro a Santa Catarina. Ou seja, tu tens vários sítios arqueológicos que vão se contrapor à teoria Clovis. Além desses, tem outros sítios na Argentina e no Chile que também vão se contrapor à teoria Clovis. Ou seja, tens a presença, vestígios da presença humana na América do Sul anteriores a 11 mil anos antes de Cristo. É isso que se contradiz. Esse que é o empecilho. Certo? Vale destacar o seguinte, agora vamos partir para as navegações. Em 1494, nós temos a assinatura do tratado na cidade espanhola de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Traçou-se uma linha imaginária a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Terras a oeste para a Espanha, terras a leste para Portugal. Tá bem. 1492, nós temos a expulsão do último reduto muçulmano da Espanha, do sul da Espanha, de Granada. No final de 92, o genovês Cristóvão Colombo navega para o ocidente para chegar ao oriente. E chega na América Central. É o início das navegações espanholas. Certo? O contexto dessas navegações não vem muito ao caso agora. Observem aqui que as principais navegações são posteriormente ao Tratado de Tordesilhas. Na verdade, o Tratado de 1494 é o resultado de negociações diplomáticas que
sucederam negociações relacionadas à igreja. A bula intercoiteira, por exemplo, que ao invés de 370 léguas, é 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Isso tudo vai suceder também o Tratado de Alcácer-Toledo. A partir das Ilhas Canárias, traça-se uma linha imaginária, as terras ao norte para a Espanha, as terras ao sul para Portugal. Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso? Nós descobrirmos e nós contextualizarmos que a América Espanhola, ela vai, através do bulionismo, dar os metais preciosos para a coroa hispânica. Eles vão chegar, os espanhóis, no final do século XV na América Central, e no início do século XVI, o Solís vai chegar no Rio da Prata, passando por Santa Catarina. Ou seja, tu já tem uma exploração forte, basicamente, de toda a América Hispânica em poucos anos. Finalzinho do século XV, início do século XVI. Observem aqui, por favor. Em 12 de outubro de 1492, a expedição marítima comandada por Cristóvão Colombo chega à América, na região da atual Bahamas. Em maio de 1499, a expedição comandada pelos navegadores espanhol Alonso de Oveda alcança o foz do rio Orinoco e chega na ilha de Margarita, na atual Venezuela. No ano de 1500, Vicente Pinzon chega à região do rio Amazonas, no Brasil, e chama de Mar Doce. 1500, o conquistador espanhol Diogo Velázquez conquista a ilha de Cuba. Em 1512, início do século, tu chega lá no norte, início do século XVI no norte, e depois, em seguida, tu chega no sul, com o Solís. Observem aqui. 1512, o conquistador espanhol Juan Ponce de León conquista a região da Flórida, que depois vai ser comprada pelos Estados Unidos lá em 1819. Em 1513, o navegador espanhol Vasco Nunes de Balboa faz o périplo de 30 dias que culminou na descoberta do Mar do Sul, que foi chamado Oceano Pacífico. Em 1516, o navegador espanhol Juan Díaz de Solís atinge o Rio da Prata. Início, desde da Flórida ao Rio da Prata, que é o sul. Em 1519, começa a primeira viagem de circunnavegação, viagem de volta ao mundo, comandada pelo navegador português a serviço da Espanha, Fernão de Magalhães. A viagem terminou somente em 18 de setembro de 1522, sob o comando de Juan Sebastián Elcano, pois Magalhães tinha sido morto após um ataque de indígenas no ano anterior. São algumas navegações espanholas. O que é importante? Do final do século XV ao início do século XVI, eles já estão ocupando o norte e o sul da América Hispânica. Isso é importante. E aqui os povos pré-colombianos. Nós temos essa imagem aqui, que não está uma resolução muito boa, mas dá para observar o seguinte. Nós temos os incas, os maias e os astecas, que são os principais povos pré-colombianos. Principalmente os astecas e os incas. Os maias depois vão ser conquistados pelos astecas. Antes desses, nós temos alguns outros povos que contribuem efetivamente para as suas formações. Toltecas, olmecas, titimecas. São povos que não aparecem com grande incidência nos livros didáticos, mas que contribuíram principalmente para a formação do povo asteca no atual México. Certo? Observem aqui, por favor. Os toltecas foram um povo pré-colombiano, mesoamericano, que dominou grande parte do México Central entre os séculos X e XII. A antiga capital tolteca revela pistas
sobre as crenças e comportamentos dos seus habitantes. Com o aparecimento dos Chichimecas, povo bárbaro que deu origem posteriormente ao Império Azteca, provocou a queda do Império Tolteca. Eles invadiram Tula no século XII, dominando por completo. Então aqui nós temos dois povos que teoricamente não têm grandes importâncias, pelo menos não tem grande difusão no mundo didático, no ensino fundamental e médio, mas eles são importantes para a formação dos astecas. Continuando aqui, um outro povo, uma das primeiras sociedades complexas que se tem notícia na Mesoamérica foi os Olmecas, surgida há 3.000 anos atrás. Eles ocupavam as regiões que correspondem hoje ao México e à Costa Rica. Dotados de uma cultura bastante rica, os Olmecas desenvolveram um sistema próprio de escrita. Construíram as primeiras cidades no território e ergueram várias pirâmides. Por volta de 400 a.C., depois de sofrer sucessivas invasões de outros povos, a sociedade olmeca entrou num processo de desintegração. Em 700 a.C. a 600 da nossa era, floresceu também na região da sociedade teotihuacana, assim chamada porque se formou em torno da cidade de Teotihuacan, o que significa cidade dos deuses. Toltecas, Chichimecas, Olmecas. São povos importantes que vão contribuir para a formação dos astecas. E aqui nós temos, didaticamente posta, uma imagem que caracteriza os três povos principais pré-colombianos: os incas, os astecas e os maias. Sobre os incas. Os incas viveram na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Seus habitantes viviam nas atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador. Foi o maior dos três impérios, com aproximadamente 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. Influências. Desenvolveram várias construções com enormes blocos de pedras encaixadas, como templos, casas e palácios. A agricultura era extremamente desenvolvida, pois plantavam nos chamados terraços e canais de irrigação. Eles também domesticavam a lhama, religião politeísta. Qual é uma grande importância dos incas? Eles desenvolveram os quipos, que são nós. E esses nós eram utilizados para a comunicação. Quipos. Já apareceu, por exemplo, numa prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, relacionado à prova de matemática, uma questão interdisciplinar, relacionada aos quipos dos incas. Observem aqui os astecas, o povo que inventou o chocolate. Região do atual México, fundaram no século XIV a cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México, em uma região de pântano próximo ao lago Texcoco. Habitantes. Em 1519, a população era estimada em de 5 a 6 milhões de pessoas. Tinham um calendário com cálculo preciso do ano solar e usavam um diferente sistema de contagem, tendo como base o número 20. Eles podiam consolidar ossos quebrados e fazer obturação de dentes. Também desenvolveram um planejamento urbano impecável e sua obra pública contava com quilômetros de estradas e aquedutos. Politeístas. Maias. Florestas tropicais do atual Guatemala, Honduras e Península do Yucatán, região sul do México. Não há um número exato de habitantes, mas contabilizou-se que atualmente existiam 4 milhões de descendentes dos maias na América Central, o que dá a ideia da sua grandiosidade. Influências. A base da economia era a agricultura, principalmente do milho, feijão e tubérculos. Suas técnicas de irrigação eram muito avançadas e praticavam o comércio de mercadorias com povos vizinhos e no interior do império. A arquitetura também era bem avançada. Rapidamente isso para nós registrarmos esses três povos. O que é importante nós sabermos dos três? A localização.
E basicamente eles viviam da agricultura. Todos os povos, tanto os pré-colombianos como os pré-cabralinos, eles vão viver da agricultura, umas mais rudimentares, outras mais simples. Domesticar alguns animais. Ah, não tem agricultura, eles vão pescar, eles vão coletar. Não tem outra forma de relação entre esses povos. Uns mais grandiosos, outros mais sofisticados, outros mais rudimentares. Mas é basicamente isso. Certo? Como é que vai se dar a conquista do povo asteca? Isso é importante nós destacarmos, porque aí nós temos a chegada de forma violenta dos espanhóis. Certo? Observem aqui. No século XVI, a Espanha organizou várias expedições para o reconhecimento e dominação das Índias Ocidentais, as quais partiram de Cuba. A mais importante delas foi a comandada por Hernán Cortés, que conquistou o Império Azteca. Os espanhóis, com armas de fogo e cavalos, desconhecidos dos nativos, transformaram o império em terra arrasada, cometendo genocídio e destruindo as cidades. A expedição de Cortés partiu de Cuba em 1519 e desembarcou na cidade de Veracruz, no México, sendo bem sucedida. Tinha início um período de longos conflitos, concluído com a tomada da atual cidade do México em 1521. Conquista dos povos dos Incas é posterior com o Pizarro. Mas observem aqui. O responsável pela conquista do Império Inca foi Francisco Pizarro, que organizou uma expedição em 1531. Os Incas viviam momentos difíceis devido às lutas pelo poder entre Atahualpa e Huáscar, vencida pelo primeiro. Essas lutas contribuíram para o enfraquecimento do Império. Em 1533, os espanhóis tomaram a cidade de Cusco e Quito. Prenderam o imperador Atahualpa. 2 anos depois, fundaram a cidade de Lima, que passou a ser a nova capital. O Império Azteca, com Hernán Cortés, em 1521, e o Império Inca, com Francisco Pizarro, em 1533. É isso. E aí nós temos o Tratado de Saragoça. O que é isso? É o antimeridiano de Tordesilhas, que se discutia bastante que os limites de Tordesilhas estabelecidos para a América estavam bem. O problema eram as possessões no outro lado, na Ásia. E aí nós tínhamos uma discussão até que em 1529 tu tens o Tratado de Saragoça, ou Capitulação de Saragoça, tanto faz, que é o antimeridiano de Tordesilhas. Observem aqui. O Tratado de Saragoça, também referido como Capitulação de Saragoça, foi o Tratado de Paz entre a Espanha e Portugal, assinado em 22 de abril de 1529 por Dom João III e o imperador Carlos I na cidade aragonesa de Saragoça. Meridiano de Tordesilhas, de 1494, e o seu antimeridiano, estabelecido pelo Tratado de Saragoça. Ou seja, tem a continuação. O tratado delimitava as zonas de influência portuguesa e castelhanas na Ásia para solucionar a chamada questão das Molucas, em que ambos os reinos reclamavam por si aquelas ilhas, considerando-as dentro da sua zona de exploração estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. O conflito nascera em 1520, quando as explorações de ambos os reinos atingiram o Oceano Pacífico, dado que não foi estabelecido um limite a leste. O que acontece? É a disputa pela região das Molucas, riquíssima em especiarias. Fica com os portugueses, as Ilhas Molucas, que depois é cedida para a Holanda em 1661 pelo Tratado de Haia, em que os holandeses, após a insurreição pernambucana, são expulsos do Brasil em 1654, e o tratado que vai, de certa forma, restabelecer uma pacificação entre Portugal e Espanha, entre Portugal e Holanda, é o Tratado de Haia. Tá bem? Obrigado pela atenção de vocês.